nós podemos também observar isso nesses flagelos que nos atingiram. Aqueles garis, aqueles homens que vieram lá do Rio de Janeiro, da Conlurb, que nos ajudaram aqui na limpeza, estavam sendo tão importantes naquele momento quanto os médicos, os bombeiros que estavam socorrendo aqueles soterrados, que estavam socorrendo os sobreviventes. O trabalho dos bombeiros, o trabalho dos médicos no hospital de campanha, no hospital Raul Sertan, estava sendo importante, tão importante quanto aqueles homens que estavam aí com o trator tirando a lama, que estavam varrendo, que estavam ajudando a limpar. Então a gente observa que todo trabalho é digno e que cada um de nós é importante na sociedade. Cada papel que a gente desempenha é importante. Cada um tem o seu papel. Os bombeiros atuando lá naquelas áreas, lidando com toda aquela situação. O médico que socorre, o gari que varre, aquele que limpa, que está ali disposto. Vieram com alegria, vieram com disposição, nos ajudaram a limpar a nossa cidade. Fora muitos outros que vieram, que estão aqui ainda, voluntários, que vieram para nos ajudar, para nos socorrer. Olha o exemplo de solidariedade. Olha o exemplo de como nós devemos... E que é uma lei de Deus, é a lei de sociedade. Cada um fazendo o seu papel, cada um fazendo, forma uma engrenagem, forma o todo. Todo trabalho é digno, toda função que nós desempenhamos, ela é importante. Nós dependemos uns dos outros. E é nessa dependência, nessa relação, que a gente desenvolve as nossas capacidades, né? Vamos dar um pulinho, acho que posso avançar uns 5 minutinhos? Porque a gente conversou um pouquinho mais tarde, né? Tá. Vamos lá para a questão 780. Que é o que nós falamos. Já é a lei do progresso, 780A. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? É o que a gente já falou. Dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Então aqui a gente vê um crescente, que quanto mais a gente se desenvolve intelectualmente, mais a gente consegue escolher melhor, a gente consegue aprimorar as nossas escolhas, aprimorar o nosso livre-arbítrio, e isso vai nos levar a ter mais responsabilidades com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas ações e, consequentemente, nos leva ao desenvolvimento da moral, que é o melhoramento que cada um tem que buscar, né? Questão 803. Isso, ó. Lei de igualdade. Todos os homens são iguais perante Deus? Sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos. E com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fragilidade, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante dele. A gente não está vivenciando tudo isso também? Olha o que tudo isso, olha quantas explicações, quantas leis, tudo isso que aconteceu está ali no contexto. Morreram, pereceram irmãos nossos, porque sempre nessas tragédias, quem tem área de risco, quem mora na beira do rio, não teve, dessa vez atingiu a todos nós, que moram no centro, que moraram em área de risco, ricos, pobres, negros, brancos, crentes, ateus, todos nós somos iguais. Isso é para dobrar o nosso orgulho, para mostrar que a gente não é superior ao nosso próximo, e nós não somos. Nós somos iguais, todos iguais. Somos todos filhos de Deus. E todos nós estamos submetidos às mesmas leis. A dor não dói mais em mim do que no outro, dói igual. Um ente querido que se foi vai doer para nós e para eles também. Não há diferença. Então é uma lei muito interessante da gente estudar, que é a lei de igualdade.
E aí nós vamos para 886, que aí a gente já vai terminar. Que aí vai falar da lei de amor e de caridade, né? 886, vamos lá. Isso. Lei de justiça, amor e caridade. Aí na questão 886 está lá. Qual é o verdadeiro sentimento da palavra caridade como a entendia Jesus? Olha a resposta. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. O amor e a caridade são complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes, porque temos necessidade de indulgência, e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, né, do nosso irmão, mais devemos temer-lhe, aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Então a resposta aqui diz tudo. Nós devemos sim praticar a caridade, que inclui o perdão às ofensas, o não julgar, o amar aos nossos inimigos, porque se nós somos necessitados de indulgência, se nós somos inferiores e imperfeitos, o nosso próximo não é diferente da gente, não. A dor que bate na nossa porta, bate na porta do outro também. E hoje, se nós temos a oportunidade de ajudar, de praticar esse amor ao próximo, façamos com uma prece. Nós não podemos imaginar quanto esses irmãos estão precisando de prece. Muitos se encontram desorientados, não sabem o que se passou, porque durante a sua existência, essa existência última que eles deixaram, foi ensinado para eles que morreu, acabou. Estão à espera de um juízo final, que a gente sabe que não existe, da maneira como é ensinada. O juízo final é um estado nosso, é da nossa consciência. Nós vamos passar por esse juízo toda vez que nós desencarnarmos. Então nós precisamos orar, ser caridosos, porque hoje foram eles. E quem sabe amanhã não vamos ser nós. Quem de nós está aqui numa posição privilegiada de achar que comigo isso não acontece? E infelizmente, como a gente sabe, muitos irmãos, né, se sensibilizaram com tudo isso e muitos continuam indiferentes, continuam com seu egoísmo, mas um dia vão ser tocados. Então é importante, a gente aqui destacou algumas questões das leis morais para a gente se situar e ver que nós não estamos abandonados, que nós estamos submetidos a leis que são perfeitas e que são sábias. E que nós é que temos que trabalhar para nos adequar à prática dessas leis, né? Muito obrigada e boa noite a todos. Bem, queridos irmãos, nós podemos ver que a doutrina espírita é uma doutrina completa. É uma doutrina que apela sempre para a inteligência, para a razão. O que desespera as pessoas é a falta de uma explicação que lhes convença. Então, como não há convencimento pela inteligência, pela razão, as pessoas tentam se acalmar com aqueles preconceitos que já vêm aí arrastando a humanidade e mantendo as pessoas sem compreender essas passagens, esses momentos porque nós estamos enfrentando, particularmente aqui em Nova Friburgo. Então, o que nós temos como uma dádiva, como uma pérola nas mãos, é a doutrina espírita, que não é nossa, não é dos espíritas, não, ela está aí para a humanidade. Nós, espíritas que conhecemos, é que temos que veicular isso, divulgar isso, para que cada vez mais um número maior de pessoas conheçam a doutrina espírita. Eu conversei com pessoas essa semana que chegavam ao ponto de dizer assim: poxa, a família de fulano morreram 12 pessoas, mas olha como Deus é bom. Um menininho, um bebezinho de 9 meses, ficou debaixo do berço, debaixo da laje, etc. Então eles veem que morreram 12 pessoas da família,
Mas olha como Deus é bom. O menininho morreu, foi um verdadeiro milagre. Isso falta raciocínio nisso. Como você chamar um Deus bom que deixa morrer 12 só porque aquele não morreu? Então eles não têm explicação. Aí se acomodam nessa, foi Deus que quis, Deus sabe o que faz, é assim mesmo. E isso leva todo mundo para depressão. Porque enquanto falam para fora, falam para os outros ouvirem que foi a vontade de Deus, por dentro eles estão todos em agonia. Porque eles não têm uma explicação que convença de que isso faz parte de um processo de evolução. Que nós estamos passando por esse processo dentro da mais justa e perfeita vontade, criação e norma da inteligência suprema que é Deus. Não estão morrendo para terminar ali as suas tarefas. Estão deixando o corpo nessa oportunidade, nessas situações, que todas juntas ou separadas são úteis para o indivíduo que passa por ela ou para a coletividade, para que nós tenhamos outras e outras oportunidades, não mais às vezes no planeta Terra, mas em outros mundos, para nós cada vez mais sermos inteligências aperfeiçoadas, sentimentos aprimorados, e nós estarmos cada vez mais nos integrando nas regras e na bondade e nas leis de Deus. Como disse Washington, vendo o próprio Deus, no sentido de quanto mais evoluímos, mais a nossa visão vai sendo convincente e compreensiva a respeito de Deus. Então vejam vocês, o Espiritismo não é nosso, mas é uma obrigação de todos nós que conhecemos o Espiritismo, dar essas notícias, passar isso para frente, tirando as pessoas dos preconceitos, tirando as pessoas das crendices, das mesmices, dessas coisas todas que ancoram, prendem as criaturas na Terra e fazem com que elas sofram mais e mais e mais por falta de compreensão. Então não cabe em todo esse processo revolta, rancor, mágoa, não cabe em todo esse processo comodismo, não cabe em todo esse processo justificativas de Deus querer isso ou querer aquilo para grupos daqui ou grupos dali. Eu tenho uma pessoa muito chegada que esteve numa reunião de empresários e tal, em que um empresário disse que com ele não tinha acontecido nada, porque 2, 3 dias antes ele tinha pago o dízimo e tinha feito uma oferta na igreja. Então essas cabeças vão ser jogadas mais tarde na depressão. Pessoas que pensam assim, porque elas não têm uma explicação que lhes convença. Elas falam para dar uma satisfação, mas na realidade estão vazias por dentro. E isso vai cada vez mais aumentando a agonia da falta da compreensão. Porque se Deus existe mesmo e é onipotente, onipresente e onisciente, nós temos que entender tudo isso à luz da reencarnação. Tirou a reencarnação disso, tirou os mundos habitados e a perfeição dos espíritos nesse processo de reencarnação, tirou toda a chance de compreensão da vida e das suas razões de serem, né?